Eu fiz questão de fazer o que eu sempre fiz, que é correr trecho, botar o pé na estrada. E nada mais adequado do que o ministro dos Transportes botar o pé na estrada, né? Olá, eu sou a jornalista Marina Demore e este é mais um episódio do EsferaCast. O nosso convidado de hoje é o ministro dos Transportes, Renan Filho. Eu quero começar, então, conversando com o senhor sobre uma notícia quente que saiu agora no final do ano, que é sobre a Política Nacional de Concessões Ferroviárias, um projeto muito esperado. Queria que o senhor contasse para a gente como é que vai funcionar e por que é tão importante esse investimento ou esse direcionamento, né, para essas políticas ferroviárias, um setor que ficou, de certa forma, deixado de lado por muitos anos. Olha, nós lançamos duas informações muito relevantes ao longo dos últimos dias. Uma é a política pública para o fortalecimento do investimento em ferrovias. Primeiro, o Brasil vive hoje a máxima histórica de investimento em ferrovias. Isso é super relevante. Nós estamos construindo a Transnordestina, a PIOL, que é a Ferrovia de Integração Leste-Oeste na Bahia. Estamos construindo a PICO, que é a Ferrovia de Integração do Centro-Oeste, no estado de Goiás, ligando Goiás ao Mato Grosso até a Ferrovia Norte-Sul. Nós estamos construindo também a finalização de todo o projeto da Ferrovia Norte-Sul, que também foi super relevante, e só essas três grandes obras, elas geram aproximadamente 20 mil postos de trabalho. Além disso, tem uma autorização estadual em obra da Rumo, no Mato Grosso, que também é uma ferrovia importante que está em obra. E nós temos fortes investimentos na malha paulista, nós temos fortes investimentos na malha da VLI, e agora nós vamos fazer um forte investimento também na FCA, na Ferrovia Centro-Atlântica, com a renovação antecipada. Isso é super relevante para o país, porque a ferrovia reduz custo, garante melhor escoamento da produção e estrutura a nossa infraestrutura de maneira mais adequada para um país exportador como o Brasil. E como você disse, durante muito tempo o Brasil ficou para trás com obras paradas, né, em ferrovias. A Transnordestina mesmo estava parada, e isso deu uma baixa autoestima no setor. Por isso está revigorado. Mas além da política, nós lançamos o pipeline de projetos. Nós faremos aí uma série de novas concessões no ano que vem, ferroviárias. A primeira delas, nós vamos lançar aí um chamamento público para uma ferrovia que vai ligar Minas Gerais, a região de Varginha, até os portos do Rio de Janeiro, muito relevante também para o escoamento da produção do estado de Minas e para fortalecer o Porto de Angra. Além disso, a Estrada de Ferro 118, que vai ligar o Espírito Santo, a malha do Espírito Santo, a malha do Rio de Janeiro, possibilitando aí uma integração dos portos do sul do Espírito Santo, do norte do Rio, portos super relevantes, como por exemplo o Porto de Açu, que é uma das maiores infraestruturas do Brasil. Então esse pipeline de projetos ferroviários é muito convidativo, o mundo está olhando, né? Porque a nossa carteira de rodovias chamou a atenção do mundo inteiro e do Brasil, né, ampliou muito a atração de investimento privado e agora vai ocorrer o mesmo com o pipeline ferroviário. Ministro, o Brasil é um país enorme, né? E quando o senhor fala de ferrovia para atender todos os estados, municípios produtores, tudo isso influencia na economia, na geração de empregos, como o senhor disse, e na qualidade de vida das pessoas. Recentemente, a gente acompanhou muito de perto uma viagem que o senhor fez daqui de Brasília até Belém para acompanhar a COP30, uma viagem de caminhão. O senhor viu a estrada brasileira, passou por muitos trechos críticos. Eu queria saber qual é a percepção do senhor, o que mudou no seu trabalho como ministro a partir desse olhar mais próximo com quem realmente vive a estrada. Olha, antes de ser ministro, eu fui prefeito de uma cidade de 35 mil habitantes. Depois eu fui governador do estado de Alagoas. E agora, como ministro dos Transportes, na verdade eu fui eleito para o Senado e assumi o Ministério dos Transportes sem ficar lá no Senado, porque o presidente Lula me convidou. Eu fiz questão de fazer o que eu sempre fiz, que é correr trecho, botar o pé na estrada. E nada mais adequado do que o ministro dos Transportes botar o pé na estrada, né? E a viagem foi transformadora, porque assim, a gente já estava em máxima histórica de investimento público. Máxima histórica de investimento privado, tanto em rodovia quanto em ferrovia. Mas na minha cabeça, faltava um pouquinho eu agora ir olhar, ouvir das pessoas, estar pertinho de todo mundo, o que esses investimentos significam. E foi, poxa, muito relevante
Aliás, nós vamos transformar esse projeto num projeto definitivo. Eu vou fazer várias outras viagens por outras partes do Brasil, entregando obra, conversando com as pessoas, porque isso garante que a atuação do Ministério dos Transportes tenha proximidade. Eu acho que 3 coisas na administração pública são fundamentais, que são ética, que no público é simples, é comprar o que precisa a preço justo. Transparência, que é mostrar para as pessoas o que você faz. E o outro é proximidade, é estar perto do cidadão para verificar a percepção que ele tem daquilo que o gestor público está fazendo. Então eu acredito que essa viagem, ela coloca um outro ponto que a gente precisa para garantir que as políticas desenvolvidas pelo Ministério dos Transportes, os investimentos, as obras, as concessões, aquilo que a gente vem discutir aqui nessa reunião de hoje do Esfera, se aproxime do cidadão. Então foi muito legal e nós vamos fazer outras viagens e isso certamente marca bastante. Até o pessoal lá do Ministério marcou bastante. Eu recebi uma cartinha de uma servidora que disse assim, que está no Ministério há mais de 30 anos, mas ela nunca tinha visto uma iniciativa tão representativa para um ministro como essa, de montar uma boleia de um caminhão e sair de Brasília e rodar 2.500 quilômetros até Belém. E isso vai se transformar em outras viagens pelo país, porque realmente foi muito importante. E o que o senhor notou nessa viagem de mais urgente que precisa ser feito pelo país? Eu entreguei algumas obras, né? Nós entregamos ali, eu visitei a ponte de Xambioá, era urgente a entrega, as pessoas estavam demandando, eu consegui levar o presidente Lula na semana seguinte, foi muito importante. Eu visitei aquela ponte do Estreito, que não sei se você se recorda, mas no Estreito, entre Estreito no Maranhão e Aguiarnópolis, no Tocantins, uma ponte desabou há um tempo atrás. A nossa infraestrutura ficou muitos anos com baixo investimento e isso cobrou um preço, mas essa ponte vai ser entregue com menos de 1 ano de obra, uma obra incrível que vai ser entregue agora perto do dia 20 de dezembro, e eu estive lá observando também a urgência das pessoas. Pude observar a melhoria na qualidade da malha viária, pude conversar com as pessoas no Maranhão, por exemplo, reivindicando a ferrovia de Açailândia a Barcarena para tirar da ferrovia Norte-Sul o conflito da ferrovia Carajás, o conflito entre o minério de ferro da Vale e os grãos que têm dificuldade de passar ali. Então, investimento super estruturante para a região de Imperatriz, de Açailândia no Maranhão, para levar a carga a Barcarena no Pará, né? E pude conversar com todo mundo. Uma coisa muito legal as pessoas têm muita dúvida quanto a político hoje, né? Gestor de maneira geral. Tem uns que fazem muito pouco, outros mentem muito, isso derruba a credibilidade geral. Mas quando eu chegava lá, que conversava com as pessoas, como eu estou conversando assim com você, sabe qual era a percepção que eu tive? É a seguinte, as pessoas olhavam para mim assim e diziam, poxa, se esse cara estivesse querendo enganar, ele não teria vindo até aqui, ele enganava de Brasília mesmo, como eu sempre fui enganado. Então ir até o local, conversar com as pessoas, isso é muito relevante, porque você garante senso de urgência, como você perguntou, e a gente pôde, né, verificar muitas obras importantes, a duplicação da BR-316 na chegada da cidade de Belém, também muito relevante para a comunidade. Então, só para citar alguns exemplos. Ministro, a gente tem muito assunto, mas a gente vai precisar passar para o nosso desafio, para o nosso minuto final. E aí o senhor aproveita também para tratar de outras pautas. A gente sabe que tem toda a discussão em torno da CNH, que foi uma pauta que o senhor trouxe, né, sobre a necessidade de promover uma democratização maior do acesso à Carteira Nacional de Habilitação. Enfim, uma série de assuntos que daria para a gente passar horas aqui conversando. Mas vamos ao nosso desafio. Vou acionar o cronômetro. Isso pode virar algumas perguntas. Um minutinho. Então vamos lá. Bora. Tempo valendo. A primeira pergunta é um projeto de lei. Qual projeto de lei o senhor gostaria de ver sair do papel? Eu gostaria de ver essa resolução da CNH, que vai tornar a CNH mais barata, menos burocrática e mais rápida para o cidadão, incluir milhões de brasileiros. O que o senhor gostaria que todos soubessem sobre a sua profissão? Sobre a profissão eu sou, na verdade, economista. Sobre ser ministro dos Transportes, eu queria que todos soubessem que o Brasil está em máxima histórica de investimento, tanto com recursos públicos quanto privados. E o que falta para o Brasil avançar mais rápido?
Falta uma unidade nacional construída na política, que eu acho que o presidente Lula está fazendo seu papel, mas a gente tem que avançar nessa direção. É isso, o nosso cronômetro deixou a gente na mão, mas eu tenho certeza que foi o tempo ideal para o senhor responder essas perguntas que são fundamentais para a gente conhecer um pouco mais do seu trabalho e seguir, né, nessa luta pelo Brasil e acompanhando também as políticas que estão sendo adotadas lá no Ministério. Agora sim, acabou o tempo. Muito obrigada por acompanhar mais um episódio do EsferaCast. Não se esqueça de nos seguir neste e em outros canais. Os links estão aqui na descrição. Até a próxima!